com a obreira Patrícia e com a obreira Alana, certo? Glória a Deus. Irmãos, quem está lá não entra para cá, tá certo? Só entra depois que for ministrar, se tiver alguma pessoa que for batizada lá fora, tá certo? Mas não deixe as crianças entrarem e saírem sem necessidade, tá bom? E os adultos, que por favor, se puderem ficar dentro da igreja, melhor, tá bom? Glória a Deus. Irmãos, em 1 Coríntios nós fizemos a menção da palavra nessa noite. E dentro desse texto de 1 Coríntios 13, eu queria trazer um tema para a nossa mensagem nessa noite. Eu queria que você repetisse comigo: o amor, a verdadeira marca do cristão é o amor. Irmãos, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo de número 13, ele vai falar de 3 aspectos sobre o amor. E uma coisa que eu acho é que todo mundo, ele fala sobre o amor. Ah, eu amo fulano, eu amo cicrana. Ah, tudo que eu faço é por amor. Irmãos, verbalizar, falar sobre o amor é uma coisa, mas praticar esse amor é que às vezes se torna difícil. Amém ou não amém? É difícil. Porque falar sobre o amor, eu amo, tu ama, nós amamos, nós nos amamos, e assim, a gente fala até o verbo. Mas na hora de praticar o amor, aí é que às vezes se torna difícil. E eu quero examinar com você, em rápidas palavras, 3 aspectos sobre o que Paulo está escrevendo sobre o amor. E em primeiro lugar, eu quero falar da superioridade do amor. Superioridade do amor. Agora, depois do apóstolo Paulo, no capítulo anterior, no capítulo 12, não me falha a memória, depois do apóstolo Paulo ter falado sobre os dons espirituais, Paulo ele agora vai abordar um caminho sobremodo excelente. Em 1 Coríntios capítulo 13, Paulo ele vai falar da superioridade do amor, que é sobre os dons espirituais. Porque a característica verdadeira espiritualidade é o amor e não os dons. A gente, como cristão, a gente não pode confundir, olha para cá, o dom com o fruto do Espírito. Diz para a pessoa que está atrás: você não pode confundir o dom com os frutos, porque são 2 coisas totalmente diferentes. Por quê? São 2 coisas totalmente diferentes. Uma coisa que eu quero que você entenda, que os dons espirituais são diferentes dos frutos do Espírito. São coisas totalmente diferentes. Às vezes o que tem o dom não tem os frutos. Porque quem profetiza, quem prega, quem cura, quem estuda, quem ministra, quem fala em línguas, quem tem dom de milagre, quem tem dom de maravilhas, às vezes não tem o fruto do Espírito. Diferente, então você não pode confundir. Porque quem profetiza, quem prega, quem fala em língua, quem faz, que não manifesta o fruto com as suas atitudes.
Amém ou não amém? Porque você tira pelos profetas de hoje, da nova geração. Você tira pelos pregadores da atualidade, pelos cantores atuais. Você vê que os profetas hoje são tudo chato. Aquelas pessoas que estão na mídia, que pregam, que profetizam, que faz isso, que faz aquilo, eles são tudo chato, porque eles acham que é eles que faz acontecer. Aí se você observar, essas pessoas que pregam, que profetizam, que revelam, que faz tudo, eles andam tudo chato, tudo soberbo. Sabe por quê, irmão? Porque ele tem os dons, mas não tem os frutos. Aí quem já não profetiza, quem já não prega, quem já não fala em línguas, quem já não revela, quem já não cura, já manifesta uma atitude totalmente diferente. Já manifesta sobre ele o fruto do Espírito. É aquela pessoa que ele não prega, que ele não ministra, que ele não revela, que ele não profetiza, mas ele tem o dom, ele tem o fruto do Espírito, que você chega na casa dele, ele desocupa a casa para você ficar dentro. Por quê? Porque ele tem o fruto do Espírito, ele tem o amor, ele tem a caridade, ele tem a benignidade, ele tem a perseverança, ele tem tudo isso. Agora, quem tem os dons, não manifesta isso. Quer ver? Pisa no pé de um profeta da geração de hoje. Pisa no pé de uma profetisa daquele que prega. Diz só para ele vir pregar e não dá oferta para ele lá para tu ver quem é ele. Porque ele não vai manifestar os frutos. Então a gente não pode confundir os dons com os frutos. E a igreja de Coríntios, ele tinha todos os dons, mas era imaturo espiritualmente. A igreja de Coríntios era a igreja que tinha todos os dons de cura, de profetizar, de revelação, dom de língua, dom de interpretação, tinha todos os nomes dons, mas eles eram imaturos espiritualmente. Porque você conhece o cristão maduro é pelo fruto dele, não é pelos dons. Diz para a pessoa que você conhece o crente maduro, não é por a cara de profeta, porque a cara de profeta, olha só, pregador fulano de tal, aí ele vai com o cabelo no gel, ele vem assim caminhando assim, igual um modelo assim. Quem sabe que conhece o que eu estou falando? Você não conhece um crente maduro, não é pelos dons, mas sim pelos frutos. Paulo diz que o amor é superior ao dom de variedade de línguas, do dom de profetizar, do dom do conhecimento, do dom da fé, até mesmo o máximo. Se a pessoa morrer por alguém, se ele não tiver amor, ele morreu de graça, morreu de graça. Paulo diz: ainda que eu deixe a minha vida, se não tiver amor, de nada aproveita. Por quê, irmão? Sem o amor, os dons, que é o que eu acabei de falar, sem o amor, os dons podem ser simplesmente um festival de competição na igreja. Se não tiver amor, os dons não passam de um festival de competição, em vez de se tornar uma plataforma de serviço para o rei. Porque sem amor, as nossas palavras, por mais eloquente que seja, ela traz confusão para a mente das pessoas. Porque tudo que nós for fazer tem que estar temperado com amor. Porque sem amor, mesmo que eu tenha todos os dons, o mais excelente de profetizar, se não tiver amor, até o dom de língua, eu posso falar em
língua de 7 da noite a 7 da manhã. Se eu não tiver amor, nada tem proveito. Porque sem amor, irmão, os dons, as palavras mais eloquentes, produzem somente confusão e incerto. Mesmo que eu tenha todos os dons, o dom de revelar, Deus está me revelando que tu tem tanto na carteira. Eu posso ser a pessoa, o maior profeta da promessa, mas se eu não tiver amor, porque o amor, o dom de profetizar, o falar em língua, o conhecimento, a fé, nada disso é válido. Até a nossa oferta, se não for dada com amor, se torna egoísta. A Bíblia vai falar, quando Jesus estava passando a observar as pessoas que ofertavam, Jesus estava ali observando. Os ricos depositavam porque ele não estava dando com amor, ele estava dando com soberba, para mostrar. Então a oferta dele já estava se tornando egoísta, para mostrar, porque naquela época, aquele que dava a maior oferta, o sino tocava. Fulano de tal dava a maior oferta. Aí Jesus passou a observar tudo aquilo e disse que no meio de tudo aquilo, uma pobre viúva que tinha 2 ofertas, 2 moedas, foi a que depositou maior. Porque até na nossa atitude de ofertar, se nós não tivermos amor, a nossa oferta se torna egoísta, visando apenas o engrandecimento, em vez de glorificarmos a Deus com aquilo que temos. Porque o amor, ele dá sentido à vida em direção da caminhada. Quem ama, ele vive na luz. Quem ama, conhece a Deus. E quem conhece a Deus, ele não anda nas trevas. Quem tem amor, ele conhece a Deus, ele vê a Deus e ele é reconhecido como discípulo de Jesus. Então, o primeiro ponto do amor é a superioridade do amor. Em segundo lugar, as virtudes do amor. Porque como podemos descrever as virtudes do amor? Nesse mais importante texto, o apóstolo Paulo, ele oferece uma completa definição do amor, de como é conhecido. O amor, ele é conhecido como aquilo que ele é. O amor, ele é paciente. O amor, ele é benigno. O amor, Paulo ele vai falar em uma excelente significado do que é o amor. Ele é paciente, ele é benigno. O amor é conhecido por aquilo que ele é. O amor, ele é conhecido também por aquilo que não faz. Porque o amor, ele não arde em ciúme, ele não se soberbece, ele não procura interesse próprio. O amor, ele é conhecido por aquilo que ele faz. O amor, ele não trata com leviandade, não com soberba. O amor, ele não se alegra com a injustiça. O amor, ele regozija-se com a verdade. O amor é conhecido por aquilo que ele é capaz de enfrentar na jornada da vida. Quem tem o amor de Cristo, quem tem o amor ao próximo, quem tem esse fruto, na jornada da vida, Paulo ele vai dizer que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor
jamais acaba. O amor é maior do que todas as virtudes. Tem profeta aqui, o amor é maior. Tem alguém que fala em línguas, o amor é maior. Tem um pastor que ele cura, o amor é bem maior. Porque o amor é maior do que todas as virtudes que você possa imaginar. É maior do que a profecia, do que o dom de discernimento, havendo língua cessarão, havendo tudo cessarão. Porque o cumprimento da lei de Deus é o amor, a maior evidência da naturalidade cristã. A missionária do povo dela, ela pediu que nós viéssemos pedir o batismo do Espírito Santo, porque essas virtudes, esses dons, esse fruto do Espírito, a gente não consegue sem a ajuda do Espírito Santo. A gente se mantém de pé, não é porque nós somos fortes, não é porque nós somos capacitados, nós ficamos de pé por causa do Espírito Santo. Porque Paulo ele vai escrever as suas cartas que ainda que você não tem força para orar, o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você sabe o que é que Paulo está dizendo? Você não tem força para orar devido às batalhas, às lutas. O Espírito Santo está diante do Pai intercedendo por você. Ele não só intercede, mas chora, mas geme, para você não desistir, para você não parar, para você não desistir no meio da caminhada. Então, o amor é superior a todos os dons. Se você tem os dons do Espírito, louvado seja Deus por isso, mas não deixe de buscar o fruto do Espírito. Porque se você for só titulado como profetinha, como pregadorzinho, como professorzinho, como cantorzinho, e esquecer dos frutos, o que vai acontecer? A gente pode ficar no meio do caminho. A gente pode ficar no meio do caminho. Porque o próprio apóstolo Paulo, na igreja, na carta aos Coríntios, ele vai falar tudo sobre isso aí, irmão. Ele fala primeiro dos dons do Espírito, no capítulo 12. Aí Paulo diz: olha, buscai com excelência, buscai os dons do Espírito Santo, principalmente o de profetizar. Paulo ainda aconselha de todos os dons se preocupa, o de profetizar, porque o que profetiza edifica a igreja. Se tem mais ou dois ou três falando em língua, que um pare e o outro interprete. Paulo ele aconselhava a igreja a buscar os dons do Espírito. Aí Paulo viu que a igreja de Coríntios tinha os dons, mas estava faltando os frutos. Porque o dom sem os frutos estava virando um festival de competição dentro da igreja. Porque 4 profetizavam de uma vez só. Muitos começavam a falar em línguas, aí Paulo até repreende e diz: eu poderia falar aqui em várias línguas, vocês não entenderiam. Então, os dons sem o amor estavam se tornando um festival de competição, de quem profetizava mais, de quem revelava mais, de quem falava mais em língua, de quem era o profeta da antigamente. Aí Paulo, no capítulo 13, aí Paulo, na direção do Espírito Santo, ele diz: olha, eu vou falar de outros dons, vou falar dos frutos. Ele vai falar sobre, lá em Gálatas, sobre os frutos do Espírito. Aí em 1 Coríntios 13, para ele encerrar a carta, antes de encerrar a carta de 1 Coríntios, no capítulo 13, ele vai falar sobre o amor. Agora,
pois permaneça a fé, a esperança e o amor. Ele dá volta 3. Ele daí tenta destacar os 3, mas esses 3 resume no amor. E em terceiro lugar, o amor jamais acaba. É as 3 virtudes que Paulo queria nos ensinar na carta aos Coríntios. O amor jamais acaba, porque agora conhecemos em parte, e em parte também profetizamos. Contudo, quando Jesus voltar em sua majestade e glória, veremos ele face a face. Quando Jesus voltar, nós receberemos um corpo imortal, incorruptível, glorioso, poderoso, espiritual e celestial. Então conhecemos como também somos e como somos conhecidos. Agora permaneça a fé, a esperança e o amor. Porém, desses 3, ele termina com o amor. Pastor, mas eu não prego, eu não profetizo, eu não revelo, lá na igreja eu não faço nada. Mas se você tiver o amor, meu filho, você está na porta do céu. Não tem coisa melhor do que isso? Irmão, esses profetas, esses pregadores, eu, pastor Miro, que prego, que doutrino, que ensino, a gente que tem essa responsabilidade de ministrar, a responsabilidade é bem maior do que aquele que não revela, do que não profetiza, não faz nada. Mas se ele tiver o amor de sustentar a obra, se ele tiver o amor de se compadecer do pobre, se ele tiver o amor para entender a situação de uma forma poderosa, voltada por amor, é isso que a Bíblia nos recomenda. E a verdadeira marca do cristão, você pode não ser o profeta da vez, você não pode ser até o pastor, seja lá quem for, mas se você tiver o fruto do Espírito, você está debaixo de uma bênção que muitos que estão na mídia não têm noção disso. Agora permaneça a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior desse é o amor. Porque no céu não vamos precisar de fé e nem da esperança. Porque o amor vai ser o oxigênio lá no céu, vai ser o amor. Paulo ele resume os 3 e ele define o amor. Por quê? Porque quando nós chegarmos no céu, não vai precisar de fé, não vamos precisar de esperança, porque o oxigênio do céu vai ser fundamentado no amor. Aonde nós iremos ter a eternidade ao lado das pessoas. Então, se você não tem amor, lá não vai dar para esse tipo de gente, porque lá nós vamos viver a eternidade, porque Deus é eterno, Ele é amor, o amor dele dura para sempre, ainda que o sol não brilhe, ainda que as estrelas parem de brilhar, ainda que a luz das estrelas e a sua caridade, ainda que as estrelas deixem de brilhar no firmamento, o amor jamais vai acabar. Sabe por quê, irmão? Porque Deus é amor. O amor é a verdadeira marca do cristão é o amor. Se você está na igreja, mas não tem amor para com o próximo, está em tempo de a gente buscar os frutos do Espírito.
Talvez você possa ser o profeta, talvez você possa ser o pregador, talvez você possa ser o cantor, talvez você possa ser a maior pessoa destacada da igreja. Mas se não tiver amor, você está caminhando para ficar no meio do caminho. Paulo está dizendo que o amor é superior a tudo. Não adianta correr da igreja se não tiver amor. Você está só correndo para exercitar. Não adianta morrer por qualquer, se não tiver amor. De nada é válido. O cristão, a verdadeira marca do cristão depende do amor. Diz para a pessoa que está ao teu lado: irmão, você tem amor pelo seu próximo? Por que falar de amor? Eu amo a minha mulher me ama, eu amo meus filhos, mas na hora do amor verdadeiro, aí é onde a gente chega e revela quem somos de verdade. Porque hoje a mulher, meu amor, eu amo você, é o amor da minha vida. Aí quando pensa que não, trai, arranja outro. Amor bandido. Amor sem futuro. É o que a gente vê hoje, irmão. Chega lá no altar, você promete, prometo. Casamento só dura um dia. Porque quem vai para o altar, irmão, vai porque ama. Amém ou não amém? Aí do meio para o fim, não tem o amor, irmão, porque o casamento se acaba. Casamento que não dura nem 24 horas. Quem conhece casamento assim? Eu conheço. Mas estão tudo falando sobre o amor. Eu amo essa mulher, eu amo esse homem é tudo para mim, essa mulher é tudo para mim. Quando pensa que não, está um do lado do outro, para dividir a casa, carro, tudo. Por quê, irmão? Porque está faltando o amor. Então, falar sobre amor, cantar sobre amor, dizer que ama, é a coisa mais fácil que pode se dizer. Mas na prática, aí a gente sabe quem verdadeiramente ama. Mas o amor é a verdadeira marca do cristão. Se você é cristão e não ama, está em tempo de a gente buscar aquele que é o amor. Quem é amor? Deus é amor. Mas eu amo a Deus e odeio o presbítero. João vai dizer que eu ainda estou nas trevas. Quantas pessoas não estão nas trevas? Eu estou falando de crente. Eu estou falando de cristão. Quantos dizem que tem Deus, mas não suporta a pessoa que está do teu lado? Aí ele ainda está nas trevas e não conhece Deus, porque Deus é amor. Para resumir essa mensagem, que nós viemos buscar os dons do Espírito, que é o que Paulo fala na carta aos Coríntios, no capítulo 12. Mas ele não quer que você fale em línguas, ele não quer só que você profetize, ele não quer só que você cure, ele não quer só que você expulse demônio, ele não quer só que você interprete língua, ele não quer que você seja doutor no conhecimento e na palavra e na ciência, ele não quer só que você seja apostolado, ele não quer que você seja só discípulo, ele não quer só que você seja isso, ele quer que nós deixamos o amor. Porque a igreja de Coríntios, ele tinha os dons do Espírito, mas eles estavam esquecendo a essência do seu ministério, que estava baseado no amor.
Eu quero convidar você a participar agora da mesa. Mas para a gente participar da mesa, eu tenho que ter amor. Tem alguém com raiva de mim, embora nós se reconciliando. Se eu tiver com raiva de alguém, eu tenho que me reconciliar também. Por quê, irmão? Porque se eu participar de um banquete desse, odiando a minha esposa, odiando a diaconisa, não estou fazendo nada, estou só brincando com a fé dos irmãos. Se nós vamos participar da ceia, eu tenho que estar bem com Deus e tenho que estar bem com a igreja. Não existe esse negócio, eu estou bem com Deus, mas eu estou mal do diácono Bruno. Eu não gosto, não existe isso. Se eu estou bem com Deus, eu tenho que estar bem com o diácono, eu tenho que estar bem com o Miqués, eu tenho que estar bem com o presbítero, eu tenho que estar bem com a igreja. Pastor, mas eu estou aqui, mas eu estou chateado com a irmã por lá. Eu dei uma. Vá lá nela, peça perdão, se reconcilie e venha tomar ceia. Porque se a gente tomar, só por tomar sem amor, o que é que a gente está fazendo? A gente estamos tomando condenação para nós mesmos. Paulo vai dizer isso. Eu estou cansado de ler Coríntios capítulo 11, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei a noite, que foi traído tomou pão e tem dado graça a parte de Cristo. Isso é meu corpo que é partido por vós, fazeis isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de ser tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que bebeis em memória de mim, porque todas as vezes que eu comer o pão, beber o cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que venha. Portanto, examine-se o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice, porque aquele que come e bebe sem discernir o corpo, ele come e bebe condenação para si. Por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que até dormem. Muitos crentes que estão na igreja, que estão fracos e estão doentes. Aí não sabe o porquê. Por que eu sinto umas pontadas no peito, mas chega lá no médico, o médico diz: não tem nada, é ódio, é rancor, é raiva, é falta de amor. O coração raivoso, ele traz problemas cardíacos no coração da pessoa. Aí eu tenho tanta raiva daquela coisa dentro que vai ferir meu coração, irmão. Eu não suporto o presbítero. Aí eu gosto. Se eu alimentar esse sentimento, eu posso estar bem de saúde, mas eu vou começar a sentir estômago. Por quê, irmão? Porque o ódio, a raiva, o rancor, ele traz problemas para a nossa saúde. Por isso que tem um cara de gente vai para o médico sem sentir nada. Aí diz: é macumba, não é ódio. E a macumba não vai sair dos exames lá do médico, do cardiograma. Vai, é ódio mesmo. Aí você vai ter que ir lá na irmã, se humilhar, pedir perdão a ela, para poder você curar, porque não tem medicamento, não tem remédio para tratar essa dor, a não ser o perdão. E o cristianismo está baseado no amor. Paulo, ele já próximo de terminar a carta aos Coríntios, ele não pode deixar de dar um esforço para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto estava uma bênção, mas já estava faltando os frutos do Espírito. Os dons, eles estavam profetizando, eles estavam alegres, eles estavam falando em língua, interpretação, estavam curando, estavam acontecendo tudo isso, mas estava faltando isso aí, irmão: o amor. Aí João, que é um dos discípulos amados, que pouco é falado sobre a questão de milagre, de poder, de tudo, mas ele tinha
o fruto do amor. Quem era João? Já vou terminar. Quem era João? Era conhecido como filho do trovão. Jesus tinha alguém ali, está batizando o teu nome. Nós vamos lá impedi-lo de pregar o teu nome, ou então diz alguma coisa aí, que eu vou orar e o fogo no céu vai cair. Jesus diz: aquele que não é por nós, aquele que não é contra, é por nós. Te acalma, filho do trovão. Aí ele começou a andar com Jesus, Jesus começou a lapidar ele. Aí ele terminou como um discípulo amado. Maravilha. João, o apóstolo João, que escreveu a carta, ele era conhecido como filho do trovão. Aí Jesus lapidou ele, terminou como um discípulo amado de Jesus. Jesus quebrou ele todo e ficou um manso. Sabe o que é isso? Ele buscou o dom do amor, o fruto. Ele poderia não ter o dom de maravilha, ele não poderia ter o dom de curar com a sombra que era de Pedro, ele poderia não ter aquele dom de extraordinário que os apóstolos tinham, mas o que o Pedro tinha, o que João tinha, Pedro não tinha. Pedro ele tinha o dom, a virtude de curar, mas ele já não tinha o amor. E João já não tinha o dom, mas ele tinha um fruto que era o amor. Irmão, que a gente venha buscar de Deus. Fica de pé. Fica de pé. Eu quero orar por você. Vem aqui, missionário. Traz aqui um refrão de louvor. Eu quero orar por toda a igreja. Eu quero orar por toda a igreja. Quero orar por toda a igreja. Vem para cá. Eu quero orar por você. Eu quero orar por aquele que quer se reconciliar. Tem alguém que quer se reconciliar? Ah, pastor, mas aqui só tem crente. Não tem problema, irmão. Tem crente que precisa se reconciliar, aceitar Jesus. Tem isso não, irmão. Tem alguém que queira aceitar Jesus? Vem aqui que eu quero orar por você. Talvez você está na igreja, mas está distante de Deus. Talvez você está na igreja, mas está revoltado com alguém, está revoltado com o pastor, está revoltado com não sei com quem. Vem cá que eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por todos. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. A missionária vai trazer um rápido refrão de um louvor, ou um louvor bem pequenininho. Eu não quero me estender muito, eu quero só orar por você. Eu quero orar por toda a igreja. Feche os seus olhos. Se você não quiser vir, não tem problema, tá certo? Eu quero orar por você do mesmo jeito. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Mas se você sentir de Deus de vir aqui, se reconciliar, ou até receber oração, eu vou orar pela sua vida. Amém, meu filho? Glória a Deus. Feche os teus olhos, feche os teus olhos, feche os teus olhos. Aqui a nossa diaconisa vai estar aqui recebendo a oração. Presbítero, coloca aqui um azeite na jovem aqui. Glória a Deus. Tem mais alguém que quer receber a oração? Vem aqui na frente. Vem aí na frente. Unge aí a nossa diaconisa. Nossa, vem aí uma Fátima. Pode vir, irmão. Vem que eu quero orar por você. Não é vergonhoso não, irmão. Não é vergonhoso não. Crente receber a oração, crente se reconciliar com Deus. Irmão, a gente não é o super-homem não, irmão. A gente é crente. A gente precisa cada dia mais. Glória a Deus, glória a Deus. A gente não é um super crente, a gente tem as nossas falhas. Até que a nossa diaconisa está se reconciliando com Jesus. Tem mais alguém que queira se reconciliar? Irmão, não importa o teu cargo, não importa a tua posição. O importante é que nós temos uma intimidade com Deus. Rótulo, título não vai nos levar para o céu. Quem vai nos levar para o céu é um coração arrependido, é um coração aquebrantado diante de Deus. Deus, Ele não desprezará um coração aquebrantado. Tem mais alguém que queira se reconciliar? Vem aqui na frente, sem perda de tempo, amém, missionário? Sem perda de tempo, unge esse jovem, lá se vem mais outro jovem, unge eles aqui, eu quero orar por vocês. Não é vergonhoso não, vem para cá, no nome de Jesus. Glória a Jesus. Deus vai abençoar a tua vida. Deus vai abençoar a tua casa. Você nem me diz amor. Tá tudo tão vazio, coração tão triste, e você no seu mundo sofrendo sozinho. Não vem dizer. Deus vai abençoar a tua vida. A tua vida
Mesmo ferido, Oh, aleluia! o amor que cura te faz Senhor, vencer. Senhor, Pai, Deus, toma a diaconisa nas tuas mãos. Senhor, essa mulher que ouviu a tua palavra, Senhor, essa mulher, Senhor, que reconheceu que precisa estar contigo. Essa mulher, meu Deus, que vem caminhando, Senhor, e ela está aqui sobre este altar, sobre este culto de ceia, reconhecendo, meu Pai, que precisa mais, que precisa se dedicar mais, que precisa se voltar para Ti. Deus, essa mulher, Senhor, que tem sido um canal, que tem sido uma bênção, meu Deus, Tu és o Deus que tem zelado pela vida dela. Senhor, ela está aqui por causa. Senhor, ela está aqui porque o Teu amor alcançou este coração, esta alma. Senhor, essa mulher, meu Pai, que está com lágrimas sobre este altar. Senhor, essa mulher, meu Deus, que reconhece que o Senhor é o centro da sua vida, que o Senhor é a única esperança, que o Senhor é a salvação, que o Senhor é quem faz, meu Deus, acontecer em sua vida. Pai, segura na mão da diaconisa, segura na mão dessa mulher, segura essa mulher que está renovando uma aliança contigo, essa mulher que está fazendo uma aliança contigo. Senhor, essa mulher, meu Pai, que não está medindo esforços, ela não está preocupada com as críticas, ela não está preocupada com o que diz e com o que fala. A única preocupação dela é saber que o Senhor vai receber esses braços. Ah, meu Deus, a única preocupação que ela tem é de saber, meu Pai, que ela está sendo aceita diante de Ti. Meu Deus, eu quero ministrar sobre a vida da tua filha nessa noite. Meu Pai, uma porção dobrada do Teu Espírito. Senhor, derrama sobre ela o fruto do Espírito. Derrama sobre ela os dons do Espírito. Meu Deus, a tua palavra fala que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Senhor, que o Teu Espírito Santo venha tomar a tua filha nessa noite e ela venha a partir de hoje caminhar na raça do Espírito, caminhar na raça do Espírito Santo. Deus, sela a vitória da diaconisa Rochelle. Meu Deus, toma essas mulheres, a Paula, a irmã Francisca. Meu Deus, toma, Senhor, esses dois jovens ali do Violeta. Meu Deus, eu quero ministrar a tua bênção, eu quero ministrar a tua graça sobre essas mulheres, sobre esses jovens que também, meu Deus, oram, que também, meu Deus, suplica pelo perdão, suplica pela misericórdia, suplica, meu Deus, pela graça. Meu Deus, eu ministro sobre a vida desses jovens, dessas mulheres, uma porção dobrada do Teu Espírito Santo, que ao sair dessa igreja, a visão de cada um seja uma visão de águia, seja uma visão do Espírito, seja uma visão de poder. Deus, faz com que essas pessoas volte para casa, volte para a Tua presença, assim como essas pessoas estão fazendo, porque esse é o verdadeiro amor, é conhecer e sentir nada podemos fazer. Aleluia! Deus te chama, o Espírito chama. As palmas do meu Senhor. Missionário, dá um abraço aqui na diaconisa, no nome de Jesus. Dá um abraço nesse jovem, vem cá, jovem, deixa eu te dar um abraço. No nome de Jesus, Deus abençoe. Deus abençoe. Glória a Deus. Irmã Paula, Deus abençoe, irmã Paula. Fica firme. Irmã Fátima, Deus abençoe a diaconisa. Receba um abraço da missionária Juliana, essas irmãs, no nome de Jesus. Irmãos, as palmas do meu Senhor. Glória a Jesus. Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios. Esse tá bom, professor, esse telefone aí, por favor. Agora esse professor. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 11.
quero convidar o nosso diácono Bruno. Glória a Deus. Eu quero convidar o nosso diácono Bruno, juntamente com o nosso diácono Cosmo, para estar nos ajudando, servindo aqui à mesa. Glória a Deus. Glória a Jesus. 1 Coríntios capítulo 11. As pessoas que vão se atar tudo aqui, né? Ninguém lá não. As crianças, né? Foram batizadas, os adolescentes. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: fazer isto é meu corpo, que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento, meu sangue, fazer isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comer o pão e beber o cálice do Senhor, anunciará a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor dignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, sobre a si mesmo, e assim coma deste pão e beba do cálice. Glória a Deus. Feche os teus olhos, fica de pé, estenda tuas mãos para cá, Pai. Senhor, assim como o Senhor pegou o pão e o cálice, diante deste altar, Senhor, eu quero apresentar, Senhor, os dois diáconos da tua igreja, esses homens de Deus, Pai, que estão sobre este altar, estão pegando, meu Deus, algo que é sagrado, estão pegando o teu corpo, e está pegando, meu Deus, o teu sangue. Senhor, eu quero consagrar este pão, que está na mão do diácono Cosmo. Eu quero consagrar este vinho, que está nas mãos do diácono Bruno. Senhor, esses elementos que vão simbolizar o teu corpo que foi entregue na cruz do Calvário, o teu sangue que foi derramado nas ruas de Jerusalém, para nos redimir, para nos purificar, para nos lavar e nos tornarmos mais altos do que a neve. Eu consagro este pão e este vinho em nome de Jesus. Que todos que venham compartilhar venham fazer isso em memória de ti. Eu consagro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Os nossos diáconos vão servir a mesa enquanto a missionária louva ao Senhor. Os irmãos vão estar servindo a mesa em nome de Jesus. Aleluia, irmãos. As pessoas perguntam muito qual a diferença entre membros e congregados. Eu vou explicar para a igreja nessa noite, para quem já sabe e para quem não sabe. Membros são todos aqueles que são batizados nas águas, e congregados são aqueles que vêm aos cultos, aceitaram Jesus, mas ainda não são batizados, eles são congregados da igreja, certo? Então essa é a diferença. E eu também quero fazer algo que o Senhor está mandando. O Senhor colocou no meu coração e Ele disse assim: filha, na ceia, agradeça a cada pessoa que tem ajudado vocês, todos, irmãos, a todos que têm nos ajudado, seja do que for, o que você estiver fazendo pela obra do Senhor. Nesse ministério, eu quero agradecer pela sua vida, as irmãs da secretaria, todo o carinho que elas têm para preparar tudo, os irmãos de louvor, os obreiros, a subcongregação, né, as irmãs que limpam constantemente a igreja, todos os irmãos que nos ajudam. O Senhor me ordenou e disse: filha, agradeça a cada um deles. E eu assim estou fazendo, eu quero agradecer a cada um. Amém? Eu agradeço ao Senhor primeiramente
primeiramente pela vida de vocês. E eu agradeço a cada um pelo ministério que vocês têm exercido neste lugar, pelo amor, por tudo que vocês têm feito. Eu quero dizer que há uma recompensa, não do pastor nem da missionária. Eu queria ter para recompensar, mas há uma recompensa do céu para a sua vida. Amém. Sofrer, meu
pegaram no corpo, diga assim comigo: porque eu recebi do Senhor, porque também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: comei isto, que é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Comamos em nome de Jesus. Glória, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus maravilhoso. Glória a Jesus. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Glória a Jesus. Semelhantemente, depois de cear, pegou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Bebamos em nome de Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Na glória. Na glória. Cadê a glória da igreja? Cadê a glória? Você pode glorificar, você pode adorar, você pode glorificar a Deus. Você pode aplaudir, aplauda Jesus. Irmãos, a Bíblia nos revela que depois